Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Me chamo Hugo Regis, sou advogado criminalista, atuante em todo o Brasil. E hoje o tema do Café Jurídico vai ser como se defender e o que fazer dentro de um inquérito policial, para todo mundo que eventualmente aí esteja do outro lado da câmera respondendo ao inquérito policial, independente do crime. Um dos principais erros que eu vejo na prática jurídica é a pessoa responder a um inquérito policial e simplesmente restar inerte, ficar calado, aguardando que a autoridade policial, que o delegado, lhe intime para prestar esclarecimentos, ou pior, aguardar que aquele inquérito policial se transforme em um processo penal, onde aquela pessoa vai sair da posição de investigado e vai passar para a posição de réu em um processo penal, correndo riscos de condenação e, eventualmente, de uma prisão penal. O que tem que se fazer, doutor Hugo, em uma situação como essa? Eu vou lhe explicar passo a passo. E vou trazer exemplos práticos de um caso aqui no escritório, onde fica evidenciado a importância de uma defesa ainda enquanto estiver em fase de investigação, naquela fase do inquérito policial. Vamos lá, você tem conhecimento que no passado você cometeu uma conduta delitiva, uma conduta criminosa, e sabe que a autoridade policial está lhe investigando, ou porque um terceiro lhe contou, ou porque você já foi intimado para prestar um esclarecimento, ainda que informal, ou porque você recebeu intimação da delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Esse é muito bom porque ainda dá a oportunidade de você ser instruído para o dia do seu depoimento. Em todos os casos, não passe por esse momento desacompanhado de advogado. E eu vou lhe explicar por quê. Na teoria, não cabe a ampla defesa nem o contraditório durante o inquérito policial. Isso quer dizer que as provas que são colhidas durante a investigação pelo delegado, que quer que seja, elas não são submetidas efetivamente ao contraditório e à ampla defesa. Não vai ser, por exemplo, aberta a oportunidade para que você fale sobre os elementos de informação, ou seja, pelas provas que foram produzidas naquele inquérito policial. O delegado vai ouvindo ali as pessoas que ele entende que são testemunhas para comprovar, para trazer indício de autoria e materialidade, ou seja, para mostrar que um fato criminoso aconteceu, junta tudo, no final faz um resumo, que tecnicamente é chamado de relatório, e remete para o Ministério Público. Chegou no Ministério Público, o promotor de justiça vai pegar aquele farto conjunto de elemento de informação, de prova, e vai ver se oferece ou não denúncia. Agora veja, você está sendo investigado. A autoridade policial colocou na cabeça que você cometeu determinado crime. Imagine a quantidade de provas que ele não junta antes de mandar para o Ministério Público. E a quantidade de provas que ele pode, de repente, estar ignorando, que demonstra que você pode não ter participado daquele crime. Ele manda o que é interessante para quem está acusando. Então, quando chega no Ministério Público, as chances de o promotor não oferecer denúncia são muito pequenas. Via de regra, ele recebe o inquérito policial, recebe o resumo, o relatório e oferece denúncia. A partir daquele momento, o juiz pode não receber a denúncia, rejeitá-la, mas via de regra ele recebe a denúncia e você passa de investigado a réu em um processo penal. O que tem que ser feito, doutor Hugo, diante de uma situação como essa? O primeiro ponto, demonstrar a realidade dos fatos, ou demonstrar aquilo que pode levantar uma dúvida se aquele fato aconteceu ou não. Tem testemunhas que estão fortalecendo a acusação, de fato, trazendo informações para mostrar que aquele fato ele pode ter acontecido. Agora, e as testemunhas que podem demonstrar que aquele fato, de repente, não aconteceu daquela forma ou não aconteceu oriundo de ações suas? E aquelas testemunhas ou elementos de informação, até uma perícia mesmo, para demonstrar que você pode ter agido sobre uma excludente de ilicitude, uma excludente de culpabilidade, uma legítima defesa, em outras palavras. Então, tudo tem que ser trabalhado ainda no inquérito policial. Jamais, em hipótese alguma, acredite. Se você ficar em silêncio durante as investigações, isso vai lhe ajudar. A dica que fica sempre: constitua um advogado para acompanhar essa fase pré-processual. Vamos trabalhar com exemplo. Em nosso escritório, o cliente nosso estava sendo acusado de estelionato. Qual era a acusação da vítima? A vítima disse que ele falsificou a assinatura para se beneficiar na transferência de propriedade de um imóvel de alto padrão, um imóvel caro, acima de 500 mil. O que é que aconteceu? Nós nos habilitamos naquele inquérito, ou seja, a gente passou a participar efetivamente do inquérito, acompanhando todas as diligências que a delegada na época ela determinava que acontecesse, ela mandava que acontecesse,
qualquer uma, ouvida de pessoas apontadas como testemunhas, elas eram ouvidas, na sequência a gente tinha acesso ao depoimento e informava ao nosso cliente, ó, o depoimento foi esse, condiz com a realidade, o que você tem a falar? Existem testemunhas capazes de demonstrar que aquele depoimento não é verdadeiro? A gente sempre trabalhando em conjunto. Em determinado momento, uma vítima disse que tinha uma assinatura falsa no documento que havia beneficiado, teoricamente, o meu cliente. A delegada mandou realização de perícia naquele documento no Instituto de Criminalística. Eu acompanhei a perícia, a vítima, ela dispôs lá do material grafotécnico para que fosse submetido a uma perícia e, ao final, a perícia disse que a assinatura era falsa. Veja, a partir daquele momento, na teoria, o delegado já tinha tudo contra o meu cliente, demonstrando que a assinatura era falsa. E meu cliente batia o pé e dizia, não é falsa. Quem assinou foi ele. As rúbricas das primeiras folhas são dele. A assinatura ao final é dele também. E ele dizia que não. Ele dizia que a única rúbrica que era correta era na primeira folha. E as demais não era dele. Era exatamente onde se previa a transferência de propriedade daquele bem. O que é que aconteceu? Eu contratei um perito particular, um perito grafotécnico particular, para demonstrar, por meio de laudo pericial, de forma técnica explicada, que aquela assinatura ela era dele. E eu fui além. O perito demonstrou de forma técnica que na rúbrica da segunda folha e na assinatura final, além de ter partido do punho dele, ele fez de uma forma para deixar dúvida se realmente tinha sido dele ou não. Então veja, a perícia grafotécnica era capaz de tudo, um perito, ele é capaz de tudo, desde que bem colocado naquela fase de investigação. E aí eu peguei a perícia, juntei no processo e pedi uma reanálise. Inclusive levantei quesitos, levantei perguntas para serem esclarecidas pelo perito do Instituto de Criminalística, que fez a primeira perícia, para mostrar o porquê que ele não chegou na mesma conclusão do nosso perito particular. Sabe o que a delegada fez? A delegada fez o relatório, ou seja, o resumo do inquérito policial e indiciou o meu cliente por falsificação de documento particular. Então a delegada, ela excluiu o crime de estelionato, mas disse, ó, teve falsificação de documento particular. Isso caberia discussão, porque se teve falsificação de um documento particular onde o meu cliente teria sido beneficiado, pode-se presumir que teve estelionato, que é uma pena muito mais alta. O fato não é esse. O fato é que não houve falsificação de documento particular. Tampouco estelionato, nenhum nem outro. O que é que aconteceu? Depois do relatório, vocês lembram que eu disse que o procedimento administrativo do inquérito segue para o Ministério Público, correto? E assim foi feito. A delegada remeteu para o Ministério Público. Quando chegou lá, nós fomos despachar com o promotor. Explicar, doutor, veja, para que você consiga oferecer denúncia contra alguém, tem que ter indícios mínimos para demonstrar autoria e materialidade. Não tem como dizer aqui que meu cliente cometeu qualquer crime, seja ele estelionato ou falsificação de documento particular, porque a assinatura é verdadeira. A assinatura partiu do punho daquela que se diz vítima, daquela pessoa que se diz vítima. E outra coisa, indício de materialidade. A perícia particular está demonstrando que a assinatura é dele. Sabe o que concluiu o promotor nesse caso? Concluiu por requerer o arquivamento do inquérito policial. Ele mandou para a justiça não para oferecer denúncia. Ele mandou pedindo que o inquérito ele fosse arquivado. E sabe o que ele falou? Eu vou ler aqui para vocês. Ante o exposto, entende-se que a conduta do indiciado não constitui crime por faltar-lhes um de seus elementos, mais precisamente a tipicidade. Se a assinatura é da vítima, se o documento não é falso, não teve fato típico. O que é fato típico? É um crime previsto na lei. Não existiu. Agora eu lhe pergunto, se não fosse a atuação de um advogado na fase de inquérito policial, o promotor, ele chegaria a essa conclusão? Com certeza não. Eu não sei qual foi o seu interesse para chegar até aqui hoje, mas o fato é que no inquérito policial você pode ser oportunizado para prestar esclarecimentos. Nesse esclarecimento você tem que estar alinhado com a estratégia de defesa para chegar na finalidade pretendida, para chegar onde você quer, que é não se tornar réu em um processo penal. E nunca ir desacompanhado de advogado, independente do crime que você esteja sendo investigado, seja tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, abuso sexual, qualquer crime que você esteja sendo investigado, é importante o acompanhamento defensivo ainda naquele momento inicial, lembrando que muitas vezes, em caso de tráfico de drogas, por exemplo, a droga foi apreendida oriunda de uma invasão a domicílio, ou seja, dentro de uma violação ao domicílio.
Então, tudo deve ser observado no inquérito policial. E se a pessoa foi presa em flagrante, ela já se tornou réu em uma ação penal. A partir daquele momento, o inquérito vai ser praticamente concluído com base no auto de prisão em flagrante e das provas, dos elementos de informação que foram colhidos naquele momento, e a partir dali os atos já vão acontecer no processo. Ou seja, a defesa já vai iniciar no processo criminal. Me chamo Hugo Regis, sou advogado criminalista atuante em todo o Brasil e agora lhe faço um pedido. Deixa a curtida, deixa o like e se inscreve no canal para mostrar à plataforma que o conteúdo é um conteúdo interessante. E lhe convido, por fim, para me seguir nas redes sociais, @Hugo Regis.